Chega numa cidade por nome de Zoar Pequena, em Gênesis 19:23, e a Bíblia diz, no verso 24, Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. E eis que esse fogo e enxofre veio do Senhor desde os céus, e para sempre Sodoma e Gomorra foi destruído. Deus operou essa destruição pelo fogo. Outra vez, quando Deus vai tirar o povo com Moisés da terra do Egito, em Êxodo capítulo 9, versículo de número 23 a 24, fala da praga da saraiva, pedra de fogo. Deus usa Moisés e diz assim: Faraó, todo o povo tira do campo os animais, os servos, porque Deus vai fazer chover fogo e pedra. A Bíblia diz que muitos duvidaram e desacreditaram da palavra de Deus através de Moisés. Mas aqueles que tinham medo e sabiam que Deus é Deus, tiraram seus animais e os seus servos. Mas aqueles que não ouviram a palavra de Deus, pagaram para ver, foram mortos e destruídos pela chuva de fogo e de pedra que Deus mandou sobre a terra do Egito. Muitas pessoas desacreditam das palavras de Deus, mas eu acredito que nós não estamos servindo a Deus em vão. O que está escrito na Bíblia Sagrada é verdadeiro, e é tempo de nós, igreja, estarmos preparados e alcançando o máximo de vidas possíveis, porque tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus se cumprirá, e o nosso Deus voltará, e o dia do Senhor acontecerá. O reabacanto nebriaço comidará a céu. Oh glória! Em Números capítulo 11, versículo 1 a 3, há uma praga entre os israelitas, caminhando para a terra prometida. O povo começa a murmurar contra Deus, a ingratidão. O povo começa a desobedecer a Deus. O povo começa a não acreditar naquilo que Deus falava através de Moisés. E na época de hoje não é diferente. As pessoas dentro da igreja estão duvidando da palavra de Deus, estão questionando a palavra de Deus e colocando como livro antiquado, passado, uribicanto, nebriaço, e murmurando, reclamando, e Deus abençoando, fazendo, salvando e cuidando, urabacando, rebicandarácia. E o povo murmura. Deus faz sair um fogo, meu irmão Walter, meu irmão Nilson. No final do acampamento muitas pessoas morrem, e eles chamam aquele lugar de Taberá, incêndio, quando o Senhor trouxe o juízo do fogo entre o povo. Meu Deus. Terinibriaço comindarabacandarácia. Outra destruição pelo fogo. Os 250 homens que se rebelaram contra Arão e Moisés foram queimados com o seu incensário. Datã, Abirão, junto com Corá, se levantaram contra Moisés e se levantaram contra Arão, dizendo: Moisés, Arão é sacerdote porque é teu irmão, é nepotismo. Tu estás privilegiando e dando posição privilegiada para Arão, mas não foi Deus, não foi Moisés que escolheu Arão, foi Deus que escolheu Arão, foi Deus que chamou Arão, foi Deus que colocou Arão naquele lugar. Glória a Deus. Aleluia. E se tem uma época no meio do povo de Deus que tem a rebelião, disputa por cargos, disputa por posição, disputa quem prega mais, quem canta mais, disputa por dinheiro, disputa por tomar ovelha de igreja tal, de igreja acolá, mas poucos são aqueles que vão buscar as almas perdidas e que estão longe da presença de Deus e que precisam ser tratadas. As pessoas hoje querem pregar tudo pronto, não querem ir lá no campo, pegar o joio e orar para Deus fazer ele nascer e ser transformado pela graça no trigo, e ver ele crescer como uma criança pelo leite racional não falsificado, até atingir a maturidade espiritual e se tornar alguém útil no reino de Deus. As igrejas não querem isso, querem antes disputar e tomar os irmãos que já estão salvos e dentro de suas igrejas, mas Deus está levantando pessoas que não vão disputar, que não vão dividir, que não vão contender, que não vão ficar lutando contra a igreja, mas que vão buscar as almas perdidas e aprisionadas na mão de Satanás, porque a nossa luta é contra principado e potestade, a igreja de Jesus na face da terra.
para virar suas armas contra Satanás e seus demônios. Aleluia! E a Bíblia diz que Moisés mandou fazer a prova, 250 incensários. E Arão vai ofertar um incenso também. Deus vai mostrar quem vai escolher. A terra abriu e engoliu Datã e Abirão, e fogo de Deus saiu, consumiu Corá e os seus 250 homens que ofereciam os seus incensários. Foi um juízo terrível de Deus. Terine Nibriaço comandará a Bassúria. E eu me lembro também de quando Elias, Deus vira para Elias e diz: Elias, vai até os mensageiros de Acasias, 2 Reis capítulo 1, e diga para eles não ir a Baal-Ecrom, Baal-Zebub, Deus de Ecrom, consultar esse Deus. Diga para ele que essa enfermidade que ele está, ele vai morrer. Os mensageiros voltam para o palácio e dizem: olha, o homem falou que o senhor vai morrer, o profeta, e falou que o senhor vai morrer porque o senhor mandou consultar Deus de Ecrom, Deus Baal-Zebub, o senhor vai morrer. Ele falou: quais as características deste homem? Ele veste uma roupa de pele de animais com cinto de couro. Porque o cristão, irmão, ainda é diferente, não só por dentro, mas por fora também. Cristão não anda vulgarizando, nem sensualizando. Ele anda com modéstia, pudor e decência. E Elias era conhecido por sua forma de vestir, por seu traje. Hoje em dia está difícil distinguir cristãos de ímpios, porque as vestimentas estão niveladas. E quando eu falo vestimenta, não estou sendo antiquado, eu estou falando de vestimentas que não tem pudor, que não tem modéstia, que não tem recato, que sensualizam, vulgarizam e expõem carne, terine nibriaço, em vez de expor um templo cheio do Espírito Santo de Deus. Terine nibriaço comandará a Bassúria. E a Bíblia diz que ele disse para os seus generais, ou capitães: vão buscar Elias para mim. E Elias passa a ser perseguido por pregar a palavra de Deus, pregar a verdade. Você é perseguido hoje. Até dentro do meio de irmãos não querem mais ouvir a verdade. O ego do ser humano não aceita mais ouvir o evangelho genuíno e puro. E a Bíblia diz que esses capitães foram buscar Elias. E quando chegou o primeiro: desce daí, o rei está querendo te mandou te prender, te levar. Elias levantou a mão e disse: eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, consuma você e os seus 50 soldados. E morreu 51. Vem mais 51, capitão com mais 50. Elias disse: eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma vocês. Glória a Jesus. 102 soldados foram consumidos pelo fogo, porque se levantou contra o homem de Deus que prega a mensagem de Deus. Você pode se levantar contra muitas pessoas, mas não se levante contra um homem de Deus de caráter e que tem vida no altar. Não se levanta contra uma mulher de Deus que tem compromisso com Deus. Não se levanta contra alguém que tem intimidade com Deus na terra. Aleluia! E a Bíblia diz que o terceiro, com humildade, se prostra e diz: ó Elias, tenha misericórdia de nós, não quero ser consumido como os outros, tenha compaixão. Aí Deus diz: vai Elias com esse, vai com esses, pode ir. E Elias foi, entregou a mensagem na cara do rei, e o rei morreu, porque a palavra de Deus não volta vazia, ela prospera para a glória do Senhor Jesus. Terine nibriaço. Algumas profecias bíblicas sobre algumas futuras destruições operadas pelo fogo, que Deus realizará nos últimos tempos. Primeira, quando no trono Deus se levanta com na sua mão um pergaminho com 7 selos e dizendo com o rolo: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? João chorava porque ninguém foi achado digno de abrir o livro da história.
e da redenção da humanidade. Até que ele olhou um cordeiro ferido como morto, contendo chifres, simbolizando a plenitude do Espírito. E ele vem e toma o livro da mão do que está sentado no trono. Aí o anjo diz: ei, João, não chore mais. Eis o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto e reviveu, e vive está. Ele é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. Toda a criação do céu se prostra e começa a adorar, dizendo: digno é o cordeiro de abrir o livro e desatar os seus 7 selos, porque com seu sangue ele comprou para Deus tribos, povos e nações de toda a face da terra. Livre que amada sube canto nébria. Quem pode nessa noite adorar o Cordeiro de Deus? Quem pode agradar e adorar Jesus Cristo esta noite? Urabacanto nebre cantorá, urabacalabra surimiderébia. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Ele abre os 7 selos. Depois vem 7 trombetas. Na primeira trombeta, em Apocalipse 8, verso 7, vem pedras e fogo e caem sobre a terra, e 1/3 da parte da terra é consumido por esta praga, a ira de Deus, sobre toda a humanidade rebelde e desobediente à salvação em Cristo Jesus. No capítulo de número 11 de Apocalipse, fala sobre 2 testemunhas. Alguns dizem que simbolizam Elias e Moisés, outros dizem Enoque e Elias, mas nós entendemos na Bíblia como testemunhas, porque elas estão testemunhando. E é interessante que quando elas morrem e ressuscitam, isso anos atrás, vai passar simultaneamente no mundo todo. Hoje nós temos a internet, e o que acontece aqui ao vivo no Brasil, no mundo todo se pode assistir. Não estou dizendo data nem tempo para esses fenômenos acontecerem, mas tudo indica que nós estamos vivendo os últimos tempos sobre a face da terra. E essas 2 testemunhas testemunham acerca de Deus. Por isso eu vejo não só como símbolo de 2 pessoas que representam a igreja, ou a própria igreja como testemunho eficaz. Porque na época da perseguição do anticristo, eles morrem ali pelo anticristo, mas eles ressuscitam, e o mundo todo vê a cena, e eles são levados para o céu. E o juízo de Deus entra sobre a cidade que é Jerusalém, e um terremoto mata milhares de pessoas. Nós vemos o fogo de Deus saindo dessas 2 testemunhas e consumindo uma nação rebelde e pecadora contra a vontade de Deus. Nós vemos em Apocalipse capítulo 18, verso 8, a destruição do fogo na cidade da Babilônia, símbolo do poder econômico, político e religioso. E Deus diz para o povo de Deus sair do meio dela, desse sistema mundial corrompido, que será preparado para ser liderado pelo anticristo. E esse sistema de governo corrupto, ele será destruído pelo fogo, quando chegar o momento do juízo de Deus sobre a face da terra. O nosso reino, a nossa cidadania não é terrena, a nossa cidadania celestial é eterna. Eu sei que vivemos na terra, mas a nossa esperança está no céu. Eu sei que moramos na terra, mas o que nós aguardamos é o céu, a eternidade na presença de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Livre que amada surimiderébia. E a Bíblia diz que depois do reinado de 1000 anos, Jesus está com os salvos e os salvos vivos em Jerusalém, e Satanás reunirá os seus exércitos de Gog e Magog em Apocalipse capítulo 20, e eles reúnem o seu exército para
tentar destruir o povo de Deus. E no verso de número 9 diz que fogo saiu de Jesus, de Deus, e consumiu Satanás e todo o seu exército. E o diabo, Satanás, a antiga serpente, foi lançado no lago que arde com fogo e enxofre, aonde já estava o anticristo e o falso profeta, que vai ser o braço direito do anticristo. Foram lançados ali, no lago de fogo e enxofre, aonde serão atormentados por toda a eternidade. O fogo de Deus como justiça. E para terminar, no texto que nós vemos o fogo para ser um instrumento de destruição do universo inteiro. Muitos dizem que esse mundo será destruído pela bomba atômica, mas quem vai apertar o botão não é um déspota, não é um tirano, não é um homem pecador. A Bíblia diz no texto que nós lemos, 2 Pedro, que Deus é quem destruirá os céus e a terra com fogo do seu juízo, com fogo da destruição. Aleluia! Porque o fogo destruirá o universo que nós conhecemos. E Pedro diz, no verso 13: nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Nos quais habita o que, igreja? Justiça. Quem aguarda esse novo céu, essa nossa nova terra, diga glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Nós aguardamos novos céus e novas terras. Mas eu e você não vamos ser destruídos por este fogo, porque nós estaremos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na eternidade. E para terminar, nós que aguardamos o dia do Senhor e que estamos na presença de Deus, e o fogo que vai nos alcançar não vai ser do juízo, o fogo que está conosco é o fogo do Espírito de Deus. Pedro nos ensina, primeiro, ser diligentes para viver uma vida de piedade, uma vida de santidade. Se eu estou em Cristo, aguardo o dia do Senhor e quero estar com Ele naquele grande dia e desfrutar da eternidade com o Pai, eu preciso viver uma vida de piedade. Eu preciso me esforçar pela graça de Deus na minha vida. Ela vem sobre mim e me leva, capacita a viver de forma que agrada a Deus. Eu preciso também me dedicar e me esforçar em buscar os meios de desenvolvimento espiritual. A igreja tem que ser diligente, esforçada, dedicada em viver uma vida piedosa, em viver uma vida santa, em viver uma vida que agrada a Deus. Aleluia! E em segundo lugar, a igreja precisa ser diligente em alcançar os perdidos. Aleluia! O grande dia da ira de Deus se aproxima, e Deus, Ele quer que você seja santo, para que você seja um instrumento de Deus para alcançar os perdidos. Deus, Ele quer me usar, Ele quer usar cada um de nós para alcançar os perdidos. Ele quer usar você, meu irmão, para alcançar os perdidos da tua família, o teu pai, tua mãe, teu irmão, tua irmã, teus filhos, tua filha, tua esposa. Deus, Ele quer te usar para alcançar os perdidos na tua rua, na tua vizinhança, no teu trabalho, na tua casa. Deus, Ele quer te usar como instrumento de Deus para alcançar os perdidos na terra. Levante a mão, você que quer receber a palavra de Deus. Eu sinto a autoridade do Espírito de Deus, porque Deus está mandando dizer você mesmo. Deus conta com você. Ei, irmã, Deus não vai usar o pregador, não. Deus não vai usar o pastor, não. Deus não vai usar o cantor, não. Deus vai usar eles para outra missão, mas para alcançar os perdidos na tua família, na tua parentela. Deus conta com você. Deus conta com você. Deus conta com você. Deus conta com você. Ora, bacanto, rebe, canto lá, rebi, canto, nebre, canto,
para alcançar teu pai, para alcançar tua mãe, para alcançar teu filho, para alcançar tua filha, para alcançar teu esposo, para alcançar tua esposa, para alcançar tua parentela. Deus vai te usar para a glória de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Livre que amada é a Súria. Sabe por que o diabo quer te desanimar? Sabe por que o diabo quer fazer você parar e não vir para a casa de Deus? Porque ele sabe que Deus tem um plano através da sua vida de alcançar toda a sua família. O diabo sabe que Deus, ele te escolheu no ventre para você levar o evangelho para a tua casa. Deus te escolheu no ventre para assar a bandeira do evangelho e dizer: a minha mãe vai ser de Jesus, o meu pai vai ser de Jesus, os meus filhos vão ser de Jesus, os meus primos vão ser de Jesus, as minhas tias vão ser de Jesus, os meus tios vão ser de Jesus, a minha casa vai ser de Jesus, a minha esposa vai ser de Jesus, o meu esposo vai ser de Jesus. Urabacanto nebricandara, urabacandara nebricandura, urabacanto nebriaço. Levanta, meu irmão, levanta, minha irmã. Não olhe para a luta, não olhe para a dor, não olhe para o problema. Deus conta com você, Deus vai te usar e a tua casa vai ser salva para a glória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Livre que amada Súria. Terime libriaço. Em último lugar, nós devemos ser diligentes, esforçados em crescer espiritualmente. Pedro disse no final desta carta: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus vai te capacitar a viver uma vida santa. Deus vai te usar a alcançar os perdidos da tua casa e de todos os lugares, quando eu e você nos submetermos ao Espírito Santo, através da graça de Deus, a crescermos espiritualmente na presença de Deus. Aleluia! Porque quando Deus nos leva ao crescimento espiritual, Deus nos ajuda a viver pela graça. Viver pela graça não é vida sem dor, não é vida sem tristeza, não é vida sem sofrimento, não é vida sem ser tentado, não é vida sem perseguição. Pelo contrário, a graça nos leva para a escola da vida e nos transforma diariamente, nos capacitando, melhorando e nos dando uma capacidade maior de suportar, nos dando experiências com o poder de Deus e nos amadurecendo na presença de Deus. E no meio de tudo isso, o Espírito de Deus vem transformando o nosso caráter como um caráter de Cristo e nos levando a se ficar enraizados, firmados na palavra de Deus, e vai nos levando para o crescimento espiritual. Nós hoje temos muitas pessoas que conhecem a Bíblia de capa a capa, mas a Bíblia diz que tem que ser na graça e no conhecimento. Uma vida sem a graça de Deus, com conhecimento teórico da palavra de Deus, não tem mudança de nada e não surte efeito de nada. Mas uma vida mudada pela graça de Deus e dedicada em conhecer a palavra de Deus, é uma vida que diariamente cresce, amadurece espiritualmente. E nesse processo de crescimento espiritual, você vai viver experiências sobrenaturais com o poder de Deus para a glória de Deus. Se coloque de pé e vamos orar em nome do Senhor Jesus. Derine de briaço, comandará vassoura e miderébia. Que Deus esta noite venha despertar-nos da sonolência espiritual. Que Deus esta noite venha reacender a chama do seu Espírito dentro de nós, de maneira que nos leve a crescer espiritualmente na presença de Deus, para vivermos uma vida santa e alcançarmos os perdidos pelo poder do Evangelho, para a glória de Deus. Aleluia! Levante as tuas mãos e feche teus olhos para orarmos em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós estamos orando agora.